Olá, começa aqui o Religare Conhecimento e Religião. Um grupo de professores se reuniu para escrever sobre como se formou o pensamento católico na América do Sul. No Religare Conhecimento e Religião de hoje, eu converso com Rodrigo Coppe, professor do Departamento de Ciências da Religião da PUC Minas. Seja bem-vindo, Rodrigo. Obrigado, Flávio. Acompanhe as notícias da nossa programação pelo site da TV Horizonte. O nosso endereço é www.tvhorizonte.com.br. Pelo canal Religare Conhecimento e Religião no YouTube, você acessa os vídeos das entrevistas. Assista aos vídeos quando quiser e compartilhe com seus amigos. Nós estamos também nas redes sociais. Procure por Religare Conhecimento e Religião e deixe seus comentários para a nossa equipe. Rodrigo, como é que foi esse projeto, de delinear o pensamento católico na América Latina, manifestações do pensamento católico na América do Sul, na verdade, especificamente? Isso. Olha, Flávio, essa história, ela começou com um encontro, né? Primeiro, assim, esse livro ele já faz parte de um processo de pesquisa, o qual foi marcado por um encontro entre o Cândido Rodrigues, da Universidade Federal do Mato Grosso, historiador, né? A Gisele Zanotto, de Passo Fundo, da Universidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. E a Gisele, a partir de uma liderança, né, criou-se um grupo de pesquisa no CNPq, e a gente, a partir de interesses comuns, nós fomos nos aproximando cada vez mais. O Cândido Rodrigues estudou o pensamento do Amoroso Lima, antes tinha estudado a revista Ordem. A Gisele estudou o pensamento do Plínio Corrêa de Oliveira e a tradição família e propriedade, e eu estudando também um pouco da tradição família e propriedade e depois os bispos católicos que tinham ligação com a tradição família e propriedade no Vaticano II. Então, a partir desse encontro, que já tem aí por volta de 10 anos, a gente começou a trabalhar junto, a criar, criamos essa linha de pesquisa sobre sociabilidade intelectual católica, e aí esse processo, o primeiro produto foi em 2012, um livro sobre intelectuais e militância católica no Brasil. Depois, em 2013, com catolicismo e sociabilidade católica em Brasil e Argentina. E num terceiro momento, a gente chega então em 2015 com esse livro. Os dois outros livros foi a Gisele e o Cândido que organizaram, junto com a outra professora, a Cristiane Jales, que agora acaba de publicar também a tese dela de doutorado sobre o pensamento do Gustavo Corsão, um outro intelectual católico brasileiro polêmico, muito importante. Então, a busca agora foi de sair do Brasil. A gente já tinha colocado o pé na Argentina, e aí falou assim, não, acho que agora a gente precisa criar mais relações com os nossos colegas da América do Sul e pensar numa publicação que dê conta, então, de pensar o pensamento, de fazer uma reflexão sobre o pensamento católico na América do Sul. Então, a partir lá do Chile, do Peru, da Argentina e Brasil, que foram os estudiosos desses países que colaboraram. Qual que é o objetivo dessa linha de investigação que vocês assumiram? Qual que é o foco de vocês? Então, o foco é mais a questão da história dos intelectuais, vamos dizer assim, É uma linha historiográfica. Por isso, manifestações do pensamento católico. Exatamente, do pensamento católico. São intelectuais católicos. Isso, quer dizer, a gente pensa a partir desses conceitos de intelectualidade, quer dizer, dos intelectuais católicos na América do Sul, e que tipos, ou seja, uma história das ideias, mas que também tem uma interface com a história da religião e da religiosidade. A gente tentou ultrapassar um pouco essa coisa da história eclesiástica puramente, que é muito importante, claro, porque esses intelectuais eles estão o tempo inteiro se relacionando com a hierarquia católica, mas tentando buscar um pouco essa interface aí da cultura com o pensamento católico, ou seja, como que a política, principalmente, influenciou nesse pensamento, que tipo de sínteses foram sendo construídas, especialmente no século XIX e XX, entre catolicismo e um pensamento político específico. Você conseguiria traçar assim, um perfil
desses pesquisadores, né? O Cândido, a Gisele, você, a Jales é Cristina? Isso, Cristiane. Cristiane, desculpe. E, enfim, se há um perfil, né? Como é que desdobramentos nós podemos esperar desse tipo de pesquisa? O perfil, né, nosso, né, dos organizadores, da Cristiane, dos colegas todos aí, né, que participam do livro, né, que são vários textos em várias perspectivas, né, historiográficas e tal. É uma perspectiva de inovação, vamos dizer assim, de olhar, de utilizar outro tipo de historiografia para fazer a história do catolicismo, a história da igreja, vamos falar assim. Que é esta nova historiografia? Que é um pouco se utilizar de um cabedal teórico e de um cabedal também metodológico que vem de uma história, né, como eu disse, das mentalidades, vamos falar assim, e seus desdobramentos. Né, da história cultural, da história das ideias, da história das religiosidades e, especialmente, da história intelectual. Quer dizer, sempre pensando, né, em dois conceitos importantes, que são o conceito de sociabilidade, quer dizer, a sociabilidade católica, como que essas pessoas se encontram, né, o que faz essas pessoas se unirem, que tipo de interesses que são esses, como elas se constituem em grupos, por onde anda, inclusive, o dinheiro, né, que as dão suporte. Quer dizer, pensar as redes, né, um pouco essa relação entre os intelectuais na América do Sul de uma maneira, quer dizer, como que eles se encontram, o que eles estão pensando junto, como que eles colocam as ideias na praça, né, quer dizer, no espaço público. Então, é um campo assim, muito inicial, né, e que também tem, acho que, uma vontade nossa, né, que eu sinto entre os colegas, uma vontade de avançar um pouco na historiografia do catolicismo, porque a nossa historiografia ela é muito devedora, e ela é devedora de fato, né, a toda uma historiografia que era ligada, que foi feita, né, especialmente por padres estudiosos, né, ou por historiadores que tinham uma ligação com a militância, né, religiosa e política. Então, assim, pensar um pouquinho, né, fora dessa caixinha, vamos falar assim, né, tentando avançar um pouco mais ou fazer uma própria historiografia, né, Flávio? Acho que ainda falta muito pensar a nossa história do catolicismo. Quem que fez essa história? Que conceitos foram usados, né? Que tipo de interferências culturais e políticas, né? Que tipo de... Então, acho que é um pouco isso. É um pessoal bastante jovem também, né? Um pessoal novo, né? Que acabou doutorado aí, 5, 8 anos, né? Então estão numa fase assim de criar essas possibilidades, né? E claro, sempre a partir, quer dizer, a gente teve o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio Grande do Sul, né? Dos outros livros, no outro livro teve da Fundação de Amparo do Mato Grosso, então acho que é buscar essas fontes aí para a gente poder trazer e fazer mais questões, né, em torno desse tema. Sim, como é que esse grupo, você está, né, dialogando sobre a necessidade de uma nova historiografia do catolicismo, né, em relação a outros grupos que vinham escrevendo com seus critérios, com suas preocupações, escrevendo sobre a história do catolicismo, mas na historiografia propriamente, né, como é que vocês se localizam dentro das perspectivas teórico-metodológicas dos estudos historiográficos no Brasil? Eu acho que aí tem uma questão, a gente está trabalhando muito, quer dizer, a questão das fontes é muito importante, né? Quer dizer, vários textos aí que a gente está buscando, por exemplo, manuais de direito, quer dizer, como que a escola de direito, né? Tem um texto aí de uma colega que ela vai trabalhar a questão do direito natural e como que isso, né, a doutrina católica do direito natural, como é que isso aparece nas escolas de direito do século XIX, né, no Brasil. Então, quer dizer, usando fontes, né, usando esse tipo de fonte, usando fontes, por exemplo, também como a imprensa, né, quer dizer, fazendo um estudo da imprensa. Nós temos aí, por exemplo, também um outro texto que vai trabalhar como é que a imprensa, por exemplo, a tradição família e propriedade, né, que tinha uma força considerável, né, no debate religioso e político no Brasil e também na Argentina, quer dizer, lá se publicava, né, quer dizer, esse tipo de
um olhar sobre as fontes, porque as perguntas elas vão mudando, né, Flávio? Quer dizer, a pergunta do historiador vai mudando durante o tempo. Então, as fontes também vão surgindo outras fontes e também vão surgindo outras formas de olhar para aquelas fontes. Então, isso é um tema que já vem se desenvolvendo aí há algum tempo, né? Uns 30 anos mais ou menos, né? Pensando na questão da história intelectual e que avança agora ainda mais, mas ainda existe todo um campo a ser feito, né? Dessas redes. Sim. A escolha do método, a escolha da fonte, nunca é inocente. Claro, nunca. E o que significa exatamente a escolha dos intelectuais católicos como objeto? Os intelectuais católicos, a gente entende, né, pensando a partir do século XIX e XX, pela força que esses intelectuais eles têm no espaço público brasileiro e também na América do Sul, né, de maneira geral. Quer dizer, o catolicismo como uma religião da maioria possibilitou que existissem maiores canais, né, pelos quais passassem as perspectivas, né, teóricas, enfim, católicas, né, por esses canais. Então, essa escolha, ela vem pela presença, né, muito forte desses intelectuais. Então, você pega, por exemplo, todo o debate político, né, literário, se a gente faz a história do Brasil contemporâneo, né, do Brasil republicano, a gente vai sempre achar ali, né, intelectuais de renomes, né, como o próprio Alceu Moroso Lima, né, por um lado, né, o Tristão de Ataíde, né, tratando a questão da literatura. Você foi sempre muito rico, né, o catolicismo, esse encontro do catolicismo com a cultura foi sempre muito rico, e possibilitou assim, nos dar elementos para fazer essas análises, né? Gostaria daqui a pouco de conhecer um pouco mais então sobre o pensamento católico. O Religário de hoje recebe o professor Rodrigo Kopp, do Departamento de Ciências da Religião da PUC Minas. Nós estamos falando sobre o pensamento católico na América do Sul. Nós vamos fazer um breve intervalo, mas voltamos já. Estamos de volta com o Religário. Hoje eu recebo o Rodrigo Kopp, professor do Departamento de Ciências da Religião da PUC Minas. No Religário de hoje eu converso com o professor Rodrigo sobre o pensamento católico na América do Sul, tema de um livro que o professor ajudou como organizador, ao lado de Cândido Rodrigues e de Gisele Zanotto. Você falava, né, de alguns intelectuais, da influência que eles exerceram aqui no Brasil, particularmente no período republicano. Nós poderíamos falar assim, de uma liderança desses intelectuais, assim, de uma proeminência, ou são pessoas que agiram nos bastidores e só o ambiente católico propriamente consegue reconhecê-los? De fato, são lideranças que se projetam mesmo no mundo... Para fora da igreja. Para fora da igreja, E eles vão como intelectuais católicos. Isso, exatamente. Se a gente pensa, a fundação da revista Ordem, né, na década de 20, né, foi muito importante, né, porque começou a congregar esses intelectuais, né, ela teve uma importância fundamental ali na década de 20 e 30, né? E ali, por exemplo, a gente já vê dois intelectuais, né, o Jackson de Figueiredo e o Alceu Moroso Lima. Depois da morte precoce do Jackson de Figueiredo, o Alceu Moroso Lima toma a frente, e o Alceu ele vai ter uma influência muito importante do pensamento de Jacques Maritain, que era um pensamento que buscava uma ponte entre o catolicismo e o mundo moderno, especialmente a questão da democracia, o tema da democracia. A gente tem que lembrar que nós estamos vivendo ainda um momento no qual não tinha acontecido o Vaticano II. Quer dizer, a igreja ainda ela era marcada por perspectivas ainda, né? Claro que existem essas várias perspectivas dentro da instituição, né? Mas uma perspectiva majoritária, né? De confronto, né? Uma perspectiva de maior confronto.
com a modernidade e seus valores. Então, o Alceu ele já tenta criar já faz uma cultura de um diálogo com essas perspectivas modernas. E isso vai ter, sim, um impacto, né, para fora, né, não só para dentro da igreja, muito forte, mas também para fora. Ali também, nesse mesmo grupo, a gente pode ver a atuação do Plínio Corrêa de Oliveira, que foi o sujeito, então, que vai fundar a tradição família e propriedade, né, no início da década de 60. Ali na década de 30 ele já tem uma importância também muito grande, especialmente para dentro da igreja, mas também nós vamos ter movimentos, porque são grupos, o grupo que vai formar depois a tradição família e propriedade, por exemplo, é um grupo que atua muito fortemente na política, que tá falando da política, né, que está falando de interesses nacionais, né, porque também a nação ela é pensada de uma maneira que coloca a nação junto com o catolicismo, né, quer dizer, ser brasileiro era ser católico, então você falar, né, da nação, você está falando também do catolicismo. Então, eles têm uma importância grande no debate político. Qual que é o espectro político? Apesar da diversidade que você menciona, mas, assim, seria interessante precisar isso, né? Qual que é o espectro político dessa intelectualidade católica brasileira? Ali a gente percebe, né? Se a gente for ler o que eles falando sobre o momento, né? O Plínio Corrêa de Oliveira, por exemplo, ele fala que o Jacques Maritain é um considerado progressista, e sendo progressista, ele, quer dizer, tem que ser banido, né? Quer dizer, existia toda uma discussão entre os católicos brasileiros. Você pode achar tudo isso na Revista Eclesiástica Brasileira, né? A EB, você encontra todo esse debate. Então, assim, o momento é um momento no qual a gente vê uma força do fascismo, né, muito grande, e também do comunismo. Então, quer dizer, são perspectivas, né, coletivistas não democráticas, ambas, uma de direita e outra de esquerda, e que também acabam por seduzir alguns desses intelectuais. Acabam por seduzir. Então, nós vamos ter intelectuais aí, quer dizer, alguns se aproximando do pensamento de Getúlio, né? Quer dizer, vendo Getúlio a todo o período do Estado Novo de maneira positiva, outros de maneira negativa. A gente vai ver depois, na ditadura militar, nós vamos ver Plínio Corrêa de Oliveira se colocando em favor do golpe militar em 1964, quer dizer, fazendo todo um movimento, né, tendo uma importante influência no movimento da família, né, dessa construção, e um pensamento e católicos que vão, né, se bandear, vamos dizer, para um outro aspecto, né, para uma outra esfera, que é de uma esquerda, quer dizer, que vão deixar, inclusive, a Igreja Católica para se juntar a grupos armados, né, contra a ditadura, em luta em favor de uma ditadura do proletariado. Então, sempre, quer dizer, a gente nunca pode deixar de entender que a religiosidade, né, ou a expressão religiosa, ela tem um contato com o mundo político muito forte, né, com o mundo da cultura de maneira geral. Sim. Você falou de uma parte da intelectualidade muito crítica à modernidade e aos seus valores. Uhum. A militância anticomunista também exerceu uma sedução sobre intelectuais nessa mesma onda, né? Sim. E hoje em dia a gente ainda percebe, enfim, reflexos ou atuação, né, desse movimento em parte da comunidade católica, também cristã de modo geral. Qual que é a atualidade desse discurso? É muito interessante, né, Flávio? Porque depois das manifestações de 2013, né? Porque até ali parecia que quando a gente falava em comunismo, quando se falava, né, direita, esquerda, aquilo ali estava tão assim, né? Aquilo não aparecia mais, né? A gente não estava discutindo sobre isso. E ali parece que abriu uma caixa, né? Que soltou, né, esses fantasmas, né?
E a gente observa muito claramente, né, essas radicalizações, elas aparecem muito forte hoje em dia de novo, quer dizer, se fala em comunismo, né, se fala em anticomunismo, existem grupos que se movem em função, quer dizer, que observam e olham o mundo de uma maneira muito dicotômica, quer dizer, conseguem descobrir onde está o mal e onde está o bem, e onde que o mal está, eu preciso de atacar esse mal, seja num pensamento de esquerda ou seja num pensamento de direita, o que, claro, que quando a gente fala esquerda e direita, isso aqui precisaria, né, de toda uma nuance de pensar, né, os seus vários aspectos. Então, a gente vê que, quer dizer, existe uma atualidade, né, desse tema e dessa militância, porque ela volta, né, ela volta de hoje e de lado a lado, né, quer dizer, uma radicalidade que impossibilita um debate mais franco, né, mais honesto, mais aberto, né? Quer dizer, pessoas que têm dificuldade de aceitar a diferença, que pensam diferente, né? Quer dizer, vamos pensar diferente, mas vamos sentar, né? A gente pode jantar junto e pensar diferente, né? Quer dizer, eu acho que essa radicalidade, né, alguns momentos dessas radicalidades religiosa e política brasileira, isso parece que brotou, né, que estava ali quietinho, tampadinho, parece que alguma coisa fez com que aquilo viesse à tona novamente, né? Seria possível identificar hoje uma intelectualidade católica? Seria possível. Eu acho que ela existe em vários, mas ela não tem, eu não sei se ela tem o peso, né, como ela teve, perdão, ali na década de 30, na década de 60, 70 até, né, 80, acho que existiam intelectuais católicos muito importantes, tanto de esquerda, mais de esquerda especialmente, né, principalmente quando a gente pensa na teologia da libertação, né, agora eu não sei, hoje eu não vejo muito um lugar onde exista um espaço de debate, né, que faz essa ligação entre o catolicismo e a cultura, de maneira mais rica. Parece O catolicismo que perdeu assim essa atração, né, sobre os intelectuais para ser pensado, discutido, problematizado? Eu acho que a atração ela até pode ainda existir, para alguns, e ainda é rico eu acho que ainda é rico de possibilidades, né? Mas eu não sei onde está a intelectualidade, na verdade, né? Eu acho que seria talvez essa a questão, né? Quer dizer, os intelectuais, onde estão os intelectuais num momento como esse que se vive agora? Né? Quer dizer, de problematização e de questionamento, de ver as nuances, eu acho que falta um pouco essa perspectiva. Então, eu acho que o catolicismo ele tem ainda esse poder de atração. Agora, o que ele pode dizer hoje, né, e aí pensando o cristianismo de maneira mais ampla, né, o que o cristianismo ele pode dizer hoje para essa situação, tanto mundial como brasileira, né? Porque a grande dificuldade é como falar de Deus hoje, né? Nesse contexto. Então, acho que essas coisas elas se tocam e complexificam mais, né, a situação. Aqui é o historiador preocupado com o problema teológico? Sim, eu acho que o problema teológico ele sempre toca, né? Não dá também para fazer a história sem compreender tanto as questões filosóficas e teológicas as quais a gente está envolvidos, né? Professor Rodrigo, muito obrigado pela sua participação aqui no Religare e que a gente consiga, né, continuar nesse debate Obrigado entre intelectuais. Você. Obrigado. O Religare Conhecimento e Religião é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Conheça as nossas atividades acessando a página www.pucminas.br/ppgcr. O Religare de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, um abraço muito cordial e até a próxima semana com o novo Religare Conhecimento e Religião.